O Vladimir Putin tirou um tempo da agenda hoje para realmente conversar, não só para responder perguntas, mas para dar uma descrição bem detalhada da linha de frente, do jeito que ele enxerga a guerra na Ucrânia. Tem saído muita notícia recentemente de que o Zelensky teria proposto novos termos, dizendo que quer limitar os combates só às 4 regiões que os russos disseram há uns 2 anos que queriam controlar, em vez das, acho que 7 ou 8 áreas diferentes onde ainda tem confronto agora. Seria uma espécie de semi-cessar-fogo. O presidente Putin primeiro simplesmente descartou essa ideia, mas depois entrou em detalhes sobre como ele vê cada uma das áreas do campo de batalha, especialmente as mais importantes. A questão é, ele está só tentando dar uma aparência positiva para a situação? Ou as coisas realmente estão indo tão bem para os russos quanto ele parece acreditar na linha de frente? Não tem literalmente ninguém melhor para avaliar a verdade disso do que o coronel Douglas Macgregor, analista de defesa e política externa, ex-assessor do secretário de defesa e veterano de combate altamente condecorado. Doug, bem-vindo de volta ao programa. É um prazer estar aqui. Bom, então vamos direto ao primeiro ponto, porque o Putin vai avançar. Na verdade, ele falou sobre várias coisas, mas tem 3 áreas principais que ele destacou. Uma lá em Sumy, no norte, outra em Kupiansk, no nordeste, e também uma região mais central, a parte mais importante de toda a frente leste, na aglomeração de Slavyansk e Kramatorsk, onde eles têm cidades fortificadas. Então, vamos dar uma olhada em cada uma delas. Primeiro, aqui está o que ele disse sobre a área de Sumy, no norte. Vamos começar pelo norte, ou seja, pelo agrupamento do norte. Quero lembrar que o objetivo das tropas russas nas direções de Sumy e Vovchansk é criar uma zona de segurança ao longo das nossas fronteiras. Essa missão foi definida depois da invasão das Forças Armadas da Ucrânia na região de Kursk e dos ataques contínuos nas áreas de fronteira. O regime ucraniano vai pagar pelos seus crimes em solo de Kursk, com a perda de território que precisamos para estabelecer essa zona de segurança nas áreas de fronteira. Uma cidade pequena, na minha opinião, com mais de 30 mil edificações, está a cerca de 10,5 km da cidade de Sumy. Essa proposta soa tanto punitiva quanto tática. Ele quer uma zona de segurança, mas parece também uma forma de punição pelo que aconteceu na região de Kursk ao longo de uns 7 ou 8 meses, começando, acho, em 2024 ou 2025. Qual é a importância disso para a condução geral da guerra pela Rússia? Na verdade, eu diria que é algo mais estratégico. Acho que o presidente Putin começou a perceber que o território precisa ser suficiente para que não haja ameaça ao solo russo. Então ele precisa avançar mais para o oeste e mais em direção a Kiev. E na prática, é isso que ele está fazendo em Sumy. Não é uma questão de vamos te punir tirando o seu território. Não. É vamos garantir a nossa segurança mantendo esse território e impedindo que você o use como quiser. Só distinguir demais lembrar que o episódio específico era onde os ucranianos atuaram e estava praticamente populado. Sabe, naquela região havia grandes extensões de floresta e mata, pouquíssimas vilas e praticamente nenhuma força militar. Então era uma boa escolha se a intenção fosse causar impacto. E foi exatamente isso que os ucranianos vêm tentando fazer nos últimos 3 anos. Criar a ilusão de que de alguma forma estão vencendo alguma coisa. Mas na verdade não havia muito o que conquistar, e eles gastaram muita gente e muitos recursos à toa. Só que os russos aprenderam a lição. Se quiserem sair dessa guerra com aquilo pelo que lutaram desde o começo, vão ter que garantir esse resultado. E isso significa conquistar e manter mais território do que tinham planejado no início. Gary, se você puder mostrar aquele mapa da região de Sumy,
Dá para ver Sumy mais ou menos no centro, naquela área dourada no canto inferior esquerdo. E todo esse vermelho que aparece é o que a Rússia tomou. No começo, eles conquistaram boa parte disso bem rápido. Depois que expulsaram o lado ucraniano do Oblast de Kursk, lá na Rússia, começaram a avançar. Mas aí meio que pararam. Não sei se entrincheiraram, mas não foram muito além. Agora parece que estão voltando a pressionar. Isso é porque a Rússia não conseguia avançar mais antes? Ou foi uma decisão deles e agora resolveram tentar ir mais longe? Olha, eu acho que você está falando de mover um grande número de forças por uma área muito extensa. É como se fosse uma frente que vai, digamos, de Ohio até a costa do Atlântico. E aí você precisa decidir onde quer concentrar e quanta força aplicar em cada região. Ao mesmo tempo, é preciso fazer a rotação das tropas, manter o pessoal descansado, bem equipado, substituir as perdas e também devolver ao serviço quem estivesse recuperando de ferimentos. Dan, quando você analisa isso, estamos falando de uma guerra em grande escala, algo que não vemos desde 1945. Pode não ser tão grande quanto a guerra entre nazistas e soviéticos, mas enfrenta muitos dos mesmos problemas. Distância, infraestrutura, apoio logístico, vigilância, segurança, tudo isso entra em jogo. Então eu não interpretaria isso, como já disse antes, como uma medida punitiva. Eu vejo como um movimento estrategicamente necessário. E isso está longe de ser o fim, de qualquer forma que a gente olhe, como acho que vamos perceber ao longo do restante dessa análise. Então, a primeira pergunta de verdade é: será que o lado ucraniano consegue impedir a Rússia de avançar até o fim e tomar Sumy, que, segundo ele disse, fica mais ou menos 10 ou 12 quilômetros adiante? Não, claro que não. Você vai ouvir essas bobagens. Olha, a gente devia falar um pouco mais sobre isso depois. Mas sempre que aparece aquele coro de vozes globalistas, acadêmicas, políticas, militares, seja lá de onde forem, no Ocidente, e começam com aquele papo de a Ucrânia está vencendo e agora é uma grande oportunidade para empurrar a Rússia para trás. Bom, a verdade é que a situação é praticamente sem saída. E o motivo de todos eles estarem por aí repetindo esse absurdo é tentar convencer o Donald Trump a mandar 90 bilhões de dólares para a Ucrânia. E o que é realmente trágico nisso tudo é que eu acho que o Trump está se deixando enganar pelos europeus e por essa conversa fiada mais do que deveria. Isso aí já acabou. A única coisa que mantém isso funcionando é como se alguém estivesse entregando copos de gasolina para colocar o suficiente no motor e deixá-lo funcionando em ponto morto. Mas ele não vai aguentar muito tempo assim. Essa é a verdade, basicamente. Só que você sabe, tem muita gente na academia, pessoas como Slotkin, Ferguson e outros, que estão mais do que dispostas a dizer que os ucranianos estão vencendo, ou a chamar de volta o Dave Petraeus, agora o presidente, o novo especialista em drones e sistemas não tripulados, autoproclamado, eu diria. Enfim, tanto faz, o fato é que todos eles estão juntos nessa. Todos se beneficiam financeiramente disso, e já faz alguns anos. É só isso. E para falar de forma direta, eles estão mentindo. Então, como você explica pessoas como, digamos, o general Ben Hodges? Você até me mandou um vídeo dele outro dia. Eu até queria ter pensado em cortar e colocar aqui, mas ele está realmente indo com tudo, dizendo algo como: não, nós viramos o jogo, houve uma mudança, um ponto de virada, e agora as coisas estão a favor da Ucrânia, eles vão retomar a Crimeia. Como você explica isso? A Confederação está marchando sobre Gettysburg e logo vai seguir em direção a Filadélfia. Quer dizer, é basicamente isso. Eu acho que é um absurdo, uma bobagem ridícula. O problema que o Putin enfrenta é enorme e eu acho que ele finalmente está começando a encarar isso. Ele devia ter feito isso muito antes. E olha, eu tenho uma boa opinião sobre a liderança russa, mas acho que esse é um problema sério. Se você disser a verdade e explicar, olha, não há nenhum grande movimento de ucranianos em lugar nenhum. Eles não estão recuperando nada. Estão sofrendo perdas terríveis.
O país está por um fio, à beira do colapso, e os russos estão avançando. Então as pessoas perguntam, mas por que eles não marcharam para o oeste rapidamente, então? A resposta é que o presidente da Rússia realmente não quer conquistar aquele território. Ele não quer administrar aquilo. Ele só está interessado nas áreas que são historicamente russas e habitadas por russos. Olha, eu não acredito nisso. Quero dizer, se ele tivesse a capacidade de fazer isso, já teria feito. E como não fez, é porque não tem essa capacidade. E pensa nisso. Esse é realmente o argumento. É como um monte de gente parada lá no alto da colina, gritando e provocando quem está lá embaixo no vale. Vocês aí embaixo não têm coragem nenhuma. Se tiverem coragem de verdade, venham até aqui e peguem a gente. E chega uma hora em que o pessoal do vale diz, já deu desses idiotas. Vamos subir lá e acabar com isso. Mas isso ainda não aconteceu. Pelo menos a gente acha que não. Então esse é basicamente o argumento do Rhodes. É o argumento do Petraeus. É o argumento do Lindsey Graham. Se eles pudessem ter feito, teriam feito. Se não fizeram, é porque não podem. Pois bem, isso não é verdade. Deixa eu voltar para outra analogia. Em 1953, As pessoas diziam, bem, os soviéticos já foram até onde podiam. Não tem como avançar mais. Na verdade, a alta liderança das Forças Armadas alemãs insistia que eles simplesmente não tinham o apoio logístico nem a mobilidade necessária. Então essas várias ofensivas acabariam se esgotando nesse imenso território. Aí sim, poderíamos atacar e retomar o controle. Mas eles deixaram de mencionar um detalhe importante: o programa de empréstimo e arrendamento americano. Os Estados Unidos tinham fornecido bilhões e bilhões em ajuda, em quantidades enormes. Todo tipo de metal, locomotivas e, o mais importante, centenas de milhares de caminhões, jipes e outros veículos. Na verdade, quando os alemães chegaram a Stalingrado, em 1942, ficaram chocados ao ver todo aquele equipamento militar americano espalhado por ali, o mesmo que os russos tinham usado para entrar em Stalingrado. Na época, os russos, ou melhor, os soviéticos, editaram com muito cuidado todos os filmes para garantir que nenhum equipamento americano aparecesse para o público dentro da União Soviética. Mas a verdade é que isso foi muito importante. Levou um tempo até os alemães aceitarem a realidade. E eu acho que o Putin cometeu um erro terrível. Para falar de forma bem direta, ele esperou demais, acreditando numa solução negociada. Ele precisa entender que não vai haver acordo nenhum. Isso significa que ele precisa avançar. E toda vez que você lê qualquer jornal russo, acompanha a mídia russa ou ouve os especialistas militares de lá, todos dizem a mesma coisa. Temos todas as forças de que precisamos, temos todo o equipamento de que precisamos, temos toda a munição de que precisamos. A gente pode fazer isso. Vamos fazer. Vamos acabar logo com isso. O presidente Putin ainda não decidiu fazer isso, e ele continua no comando. E até que ele decida, o que você vai ver são avanços graduais, mas nada espetacular. E, infelizmente, é justamente esse avanço espetacular, esse grande rompimento que seria necessário para acordar as pessoas no Ocidente. E a gente vai chegar nessa próxima parte, porque tem duas outras áreas de que ele está falando ali na linha de contato que são muito importantes para controlar o que quer que aconteça a seguir na Ucrânia. O que você acha dessa teoria que eu vi aparecer em alguns canais pró-Rússia, de que o Putin já sabia disso desde o começo, sabia o que precisava ser feito, mas, por temer que isso pudesse acabar gerando uma guerra entre a OTAN e a Rússia, eles quiseram esperar e passar mais ou menos 1 ano e meio acumulando enormes estoques de vários tipos de mísseis, armamentos, artilharia, mísseis de defesa aérea, todo tipo de coisa, e claro, drones, para que quando fizessem esse grande avanço, a OTAN ficasse esgotada, com menos recursos. E que é para isso que ele estaria se preparando. Obviamente eu não posso provar nada disso, mas essa é uma das teorias que circulam por aí. O que você acha? Não, eu acho que isso sempre foi o caso com ele.
Ele sempre teve essa preocupação. E Conversando com pessoas que voltaram recentemente da Rússia, todas dizem a mesma coisa. Lá, muita gente está convencida de que uma guerra com a Europa é inevitável. E isso, claro, vem das declarações vazias dos palhaços que hoje governam a Europa Ocidental. O russo comum não entende que a OTAN é só uma fachada vazia. O russo comum não faz ideia de que ninguém, em sã consciência, na Alemanha, na França ou na Inglaterra, tem o menor interesse, em nenhuma circunstância, de marchar para o leste para lutar contra os russos na Ucrânia. Isso é absurdo. O que eles ouvem, eles tendem a acreditar. É parecido com o que a gente estava comentando sobre as pessoas no Ocidente. Se você tem todo esse poder militar e pode esmagar o inimigo, por que não faz isso? O outro lado da moeda é que esses europeus não têm mais assunto. Sabe aquela expressão antiga? Você é do Texas, deve conhecer. Chapéu grande, mas sem gado. É disso que você está falando na Europa Ocidental. Muito papo, pouca ação. Mas os russos estão cometendo o erro de dizer: precisamos ser cautelosos, cuidadosos. Agora eu acho que isso está enfraquecendo. Em outras palavras, acho que essa postura está perdendo força na Rússia, nem que seja só porque há muita raiva por causa desses ataques que conseguiram atravessar as defesas aéreas e antimísseis dentro do próprio território russo. Então, eu acho que há muita irritação agora, muita pressão que antes não existia, mas eu não sei ao certo. Queria ter acesso às anotações da última reunião do Estado-Maior em Moscou, saber o que foi dito lá em Stavka. Eu não sei o que eles estão discutindo. Mas pela impressão que eu tenho, e por algumas fontes que ainda mantenho, a liderança de oficiais generais das Forças Armadas russas está muito, muito frustrada. Eles estão ansiosos, por lançar grandes terres e acabar com isso por todas. Bom, isso realmente aparece em muitos dos jornais militares deles, que foram traduzidos e estão disponíveis online, até pelo Google Tradutor. Vamos ver o que vai acontecer por lá. Mas vamos passar para outra área, porque no canto nordeste, em Kupiansk, isso também tem sido um grande problema. Cerca de um ano atrás, os russos praticamente tomaram a cidade, mas depois uma série de contra-ataques acabou empurrando a Rússia de volta. E na época, toda vez que isso acontecia, o Ocidente e o Zelensky, em especial, diziam: colocamos os russos para correr. Só que depois que as manchetes somem, eles param de prestar atenção, e aí a Rússia começa a avançar de novo. O Putin falou sobre isso e explicou o que eles pretendem fazer a seguir, o agrupamento do Ocidente. The West grouping. It has a large area of responsibility. Essa é uma área de responsabilidade bem ampla. Vou começar pela cidade de Kupiansk, que o pessoal do regime de Kiev gosta de usar como cenário para fazer sessões de fotos. Nossas tropas estão a uma distância de mais ou menos 2,5, 4 até 5 quilômetros da parte oeste da cidade. O inimigo já tentou vários contra-ataques, mas não teve sucesso. Na localidade de Rustin, na direção de Rustsov, na margem esquerda do rio Stary Oskol, nós praticamente cercamos um agrupamento misto do inimigo, com cerca de 5.000 pessoas. Eles estão encurralados contra o rio. O primeiro exército de tanques das Forças Armadas da Rússia está avançando e pressionando o inimigo pelo norte. A terceira divisão de fuzileiros motorizados pressiona pelo leste e a 144ª divisão pelo sul. Até o cerco completo, toda a área está sob controle de fogo. Faltam cerca de 2 quilômetros para o fechamento total do cerco. Gary, se você puder colocar o mapa de Kupiansk aí na tela, dá para ver exatamente o que ele está falando, mostrado ali de forma bem clara. Tem movimento do lado russo, no norte e também direto no leste. E a maior parte de Kupiansk agora está na área vermelha. Já no sul, dá para ver mais movimento entrando em algumas novas zonas cinzas. Mas, tirando isso, não mudou muito, pelo menos nos últimos 2 meses. Você acha que essa é outra região onde dá para esperar algum avanço real no restante do verão? Bom, ele destacou que as áreas a oeste de Kupiansk
Se você voltar naquele mapa e olhar bem o formato, parece o contorno da América do Sul estão sob controle de fogo. E isso tem a ver com as táticas militares russas. Ele sempre teve interesse e continua tendo em reduzir ao máximo as perdas e baixas russas. A gente continua exagerando esses números, fora de qualquer proporção com a realidade. Elas não são pesadas. O que ele quer fazer é colocar uma área sob controle de fogo. Isso significa que qualquer coisa que se mova ali vai ser imediatamente atingida, e um poder de fogo preciso e devastador vai matar, destruir ou neutralizar o alvo. Isso é uma preparação para avançar sobre a área. Então eu acho que sim, ele está falando em ter tudo o que é necessário ali sob controle. Nós vamos nos preparar e no momento certo, vamos agir. Certo. Bom, esse é o Putin, não é? E esse jeito bem deliberado e metódico é algo que está sendo cultivado dentro das Forças Armadas russas. É importante lembrar que, se a gente voltar lá para o começo de tudo isso, os russos foram criticados por muitos observadores por não serem tão bem organizados e coordenados quanto precisavam ser, por terem sofrido perdas que não deveriam ter acontecido. E por aí vai. Pois bem, esses tempos acabaram. E agora ele não vai desperdiçar pessoal nem recursos à toa. Agora, de novo, será que ele ainda tem lá no fundo da cabeça essa preocupação com a OTAN? Dan, eu tenho certeza de que provavelmente sim, mesmo que eu não veja nenhuma evidência disso na prática. Dito isso, ele estava falando sobre os rios Oskil e Stary. Eu vi alguns relatos de muitos mercenários, ou seja, pessoas que não são ucranianas, mas estão usando o uniforme ucraniano atuando nessas áreas. Vi um relatório recente dizendo que pode haver até 50 mil ou mais não ucranianos em uniforme, lutando dentro do exército ucraniano, em solo. E isso não é surpreendente. Os ucranianos estão ficando sem pessoal. É mais fácil deixar o M6 e a CIA pagarem para que estrangeiros venham lutar pela Ucrânia. E é isso que tem acontecido. Então acho que os russos também estão bem cientes disso. E eles deixaram muito claro, se você está de uniforme ucraniano e é um mercenário, vai ser tratado como a pior forma de vida do planeta, o que significa que provavelmente vai ser executado. E olha, eu preciso fazer uma pergunta sobre isso, Doug. Por que, afinal de contas, alguém, não importa quanto dinheiro esteja em jogo, aceitaria entrar numa situação em que todo mundo já sabe o tamanho das baixas do lado ucraniano e o quanto a linha de frente é praticamente um moedor de carne? Por que você acha que conseguiria, digamos, 50 mil pessoas, se esse for o número ou qualquer outro número de milhares, dispostas a entrar nisso só por dinheiro, quando a chance de elas sequer conseguirem gastar esse dinheiro é tão pequena? Olha, Dan, eu não tenho a resposta, porque eu não sou esse tipo de pessoa e não estou nessa posição. Então não tenho uma resposta fácil para isso. A questão é que eles continuam encontrando gente disposta a fazer. E se você coloca dinheiro suficiente na frente de alguém e dá um jeito de mandar esse dinheiro para algum lugar, talvez para a família da pessoa, ou para uma conta bancária numerada, sei lá, pode ser que isso baste. Eu não sei. Pois é, eu também não sou um deles. Só que isso me deixa intrigado. Mas tudo bem, vamos seguir para o ponto maior. Porque a área mais importante não é só Sumy, nem Kupiansk, por mais relevantes que sejam. Embora Sumy seja bem importante por causa da localização, já que deixaria o exército russo mais perto de Kiev, o que aumentaria a pressão. Mas, na verdade, o ponto central de toda a frente leste está na região de Sloviansk e Kramatorsk. E essa, o Putin demonstrou muito interesse. O terceiro exército do agrupamento do sul está avançando em direção à cidade de Slaviansk em bom ritmo. As tropas entraram no povoado de Nikolaevka. Faltam cerca de 8 a 9 quilômetros até Slaviansk. A ofensiva está progredindo com sucesso em 15 setores. Todos os dias, nossas forças continuam avançando nessa direção.
Gary, o que você acha disso? Se puder colocar aquele mapa também, o mapa de Slaviansk-Kramatorsk. O que você acha do fato de o Putin estar apresentando tudo isso com tanto detalhe? E aliás, não sei se você reparou, mas ele não está lendo nenhum tipo de anotação. Nada. É tudo de improviso, e ele traz muitos detalhes. Quais unidades estão onde, em quais vilarejos elas estão. Para mim, isso foi bem impressionante, ver que ele tem esse nível de conhecimento e de detalhe. Mas o fato de ele vir a público agora, pelo que eu sei, talvez já tenha acontecido antes, mas eu nunca vi ele fazer isso. Dar esse tipo de informação, sessão por sessão da linha de frente, e focar justamente ali em Slaviansk e Kramatorsk. Primeiro, você pode explicar pra gente por que essa área é tão importante? Bom, essas 3 cidades que estão nessa área marcada em amarelo são as chamadas cidades fortaleza da Ucrânia. Em teoria, essa é a última linha de defesa realmente séria do Estado ucraniano contra os russos. Eles vêm trabalhando para fortalecer essa região há uns 14, 15, 16 anos. Agora, outra coisa para prestar atenção é ali no canto inferior direito, onde dá para ver aquele lugar tão conhecido chamado Bakhmut. E alguns dos seus espectadores devem se lembrar de como aquela batalha foi terrivelmente sangrenta. Foi um ponto de virada importante, porque quando os russos finalmente conseguiram tomar a cidade, a um custo alto, eles abriram o caminho para chegar até onde estão agora. Esse é o último grande obstáculo, pelo menos do ponto de vista do Estado-Maior russo. Quando essas cidades fortaleza caírem, não vai sobrar praticamente nenhuma infraestrutura logística, nem ao norte, nem ao sul, nem a leste, nem a oeste. Nada vai resistir, entende, do lado ucraniano. Em outras palavras, isso é... Qual seria o termo certo? Não quero dizer centro de gravidade, isso é muito clausewitziano, é mais do que isso. É mais do que um centro de gravidade. É uma ferida aberta, séria. Não vai acontecer de imediato, mas dá para imaginar o poder de fogo que vai ser despejado ali para destruir completamente o lugar antes que as forças russas avancem. E o que você acha, psicologicamente, qual seria o efeito disso? Especialmente porque, como você mencionou, muita coisa vem lá de trás. Da Guerra Civil de 2014, quando algumas dessas construções começaram. E claro, durante o período dos acordos de Minsk em diante, essas áreas viraram verdadeiras cidades-fortaleza. Se o lado ucraniano perdesse essas posições, que impacto isso poderia ter sobre o restante do exército da Ucrânia? Bom, o exército ucraniano já está em uma situação bem ruim. Tenho certeza de que isso vai abalar o moral e vai haver uma fuga em massa para o oeste. Eu não conheço nenhuma outra linha de defesa por lá que possa oferecer muita resistência. Então vamos ter que esperar para ver. Quer dizer, o problema nesse campo de batalha é que quando você é identificado e vira alvo, tem 2 opções. Ou morre onde está, ou tenta correr e morre do mesmo jeito. Em outras palavras, é uma situação terrível. Não tem para onde escapar. E é exatamente isso que você quer quando está atacando. E é essa posição em que os russos estão agora. Então as pessoas que estão presas nessas cidades fortificadas, já era. A vida delas vai acabar muito em breve. Agora, dito tudo isso, vem a pergunta importante. Qual é o impacto maior disso tudo? Em 1917, já no fim, quando o governo mudou de mãos, Kerensky foi derrubado e os bolcheviques assumiram o poder. Os bolcheviques então decidiram que queriam negociar com o Estado-Maior do Exército Imperial Alemão. E o Estado-Maior alemão se reuniu com eles numa cidade chamada Brest-Litovsk, que ficava no que era o leste da Polônia ou extremo oeste da Rússia. Enfim, Brest-Litovsk foi o local da reunião. E os bolcheviques tentaram ganhar tempo nas negociações. Em outras palavras, não estavam levando aquilo muito a sério. Na época, um general chamado Hoffmann, que estava no comando, ligou para Ludendorff, o chefe do Estado-Maior, e disse algo como, sabe, esses criminosos com quem estamos conversando, que era o que eles eram, assassinos, bolcheviques e por aí vai.
Eles estavam desperdiçando nosso tempo e a gente precisava resolver isso logo. Aí o Ludendorff disse, tudo bem. Então ele mandou 400 mil soldados na direção de Moscou. De repente, Lenin envia Trotsky para Brest-Litovsk, manda ele assinar qualquer coisa que os alemães colocassem na frente dele e acabar com a guerra, porque sabia que não sobreviveria, e nem a Revolução Bolchevique, se os alemães avançassem sobre Moscou. Agora, eu acho que isso é algo de que o Putin precisa tirar uma lição. Ele precisa entender o valor do que os alemães fizeram em janeiro de 1918, porque lembra, aqueles 400 mil soldados acabaram sendo enviados para o fronte ocidental. No fim das contas, eles não conseguiram mudar o rumo da guerra a favor da Alemanha. Por nossa causa, a gente entrou na guerra tarde, em 1918. E o resto é história. Mas ele precisa entender o valor de ser sério e dizer chega, basta, marchar para Kiev, ir direto para Kiev, acabar com isso. Agora, se ele quiser ir para Odessa em vez disso, tudo bem. Kharkov não tem importância. Dá para manter sob observação, mas ele precisa ir direto na jugular. Precisa mostrar que é capaz de fazer isso. E essa é, de fato, a mensagem que ele deveria estar recebendo de todo mundo no Ocidente, que basicamente está dizendo, tá vendo? Você não é forte. Tá vendo? Você não consegue fazer nada. Você está fracassando. Tudo que a gente precisa fazer é continuar fornecendo o que esses gangsters ucranianos quiserem. Você nunca vai chegar lá. Pois bem, ele precisa mudar essa percepção. Tem que fazer agora o que os alemães fizeram em janeiro de 1918. Se fizer, ele vence. Se não fizer, isso vai se arrastar. Pode ser que parte dessa mensagem esteja chegando, pelo menos do lado ucraniano, porque há relatos, principalmente vazados pelo próprio presidente Putin, de que Zelensky teria apresentado algumas novas propostas. Ele teria dito algo como, olha, e se a gente fizer o seguinte, a guerra continua, vocês ficam com aqueles 4 oblasts que dizem que vão anexar e tudo mais, mas a gente para de atacar vocês a longa distância. Vocês param de atacar a gente a longa distância e a gente interrompe os combates nas áreas de patrulha de Sumy, Kharkov e Dnipro. Tudo isso, a gente mantém o conflito só nesses 4 territórios. Que tal? E claro, os russos zombaram disso, do mesmo jeito que fizeram quando foi proposta uma trégua incondicional, há cerca de 2 anos. Disseram não, não vamos fazer isso. E aí, nesta manhã, Dmitry Peskov, em uma entrevista, falou sobre a questão maior, sobre qual é, afinal, a posição dos russos nas negociações. Nossa posição não mudou. Ela foi definida há 2 anos pelo nosso chefe de Estado, em um discurso no Ministério das Relações Exteriores diante da alta cúpula. É bem conhecida pelo regime de Kiev e também pelos negociadores dos Estados Unidos. É uma posição totalmente coerente. São esses termos, Doug, que a gente vem discutindo desde junho de 2024. As linhas de junho de 2024, que nunca mudaram. São as 4 oblasts, a desmilitarização, a desnazificação e as garantias de proteção para os russos que vivem ali. E por aí vai. E eles dizem que nada disso mudou. Então, se a gente conseguir tudo o que está pedindo e vocês se retirarem de todas essas áreas, tudo bem. Agora, se os russos não mudaram nada durante todo esse tempo, isso não indica que eles estão um pouco mais confiantes sobre o que pode acontecer a seguir. Não posso dizer. Eu espero que sim. Mas acho que no fim das contas, o ponto principal para os russos é que esse governo em Kiev, que não é legítimo, não foi eleito pelo povo. É mais opressor que o governo de Stalin, mais cruel e mais destrutivo. Esse governo em Kiev não vai cooperar nem ceder em nada do que os russos querem, a menos que ache que pode deixar de existir. E volto para o meu exemplo do Lenin. Porque o Lenin jogou a cautela para o alto, assinem o que eles quiserem, e na prática entregou 1/3 da Rússia europeia para os alemães e para os austríacos. Bom, ficou bem claro, ou ele fazia isso, ou os alemães iam vir exterminar ele.
It was either do that or the Germans were going to come and exterminate him. It's a tragedy for the world that he didn't do that. Tragedy for É uma tragédia para o mundo que ele não tenha feito isso. Uma tragédia para a Rússia que ele não tenha feito isso. Mas no fim das contas, essa é a lição que Putin precisa tirar da história. Eles não se sentem ameaçados. Sabe, quero dizer, que diferença faz para eles quantos dos seus compatriotas morrem? Que diferença faz para eles quantas pessoas a CIA e o MI6 conseguem capturar, recrutar e pagar? Que diferença faz para ele, entende? Qual é a tragédia do tráfico humano na Ucrânia? Que diferença faz para eles, para Zelensky e para os amigos dele? Quantas pessoas deixam o país? É preciso encarar a realidade. Você está lidando com tudo de pior que se pode imaginar em Kiev. Esperar que eles levem a sério qualquer coisa que você diga, a não ser algo como assine ou desista, ou nós vamos esmagar vocês, é ingenuidade. É simplesmente tolice. E eu espero que o presidente Putin entenda isso. Ele precisa compreender que em 1918 os alemães estavam certos e conseguiram o acordo que queriam. É isso que ele precisa fazer. A mesma coisa. Você não vai chegar lá ficando quieto e dizendo para todo mundo: temos tudo o que precisamos, estamos prontos, mas estamos preocupados com uma possível guerra com a OTAN. Não queremos correr esse risco. Ora, se não quer uma guerra com a OTAN, então mostre que qualquer um que entre em guerra com a Rússia está fora de si. A melhor forma de fazer isso é marchar para o oeste. Sabe, Doug, ironicamente, não é que eu esteja do lado da Rússia, mas essa indecisão que a gente teve e deixar tudo se arrastar por tanto tempo acabou causando um número muito maior de mortes de ucranianos, de civis ucranianos, e está simplesmente destruindo o país. E por eles, esse é um dos motivos pelos quais eu realmente queria que isso terminasse, de qualquer forma, o mais rápido possível. Bom, se fosse possível ressuscitar o Ulysses S. Grant e colocá-lo no uniforme russo, eu recomendaria que o Putin pensasse nisso, porque essa seria a resposta do Grant. Você sabe, rendição incondicional. Pare com a besteira, ou nós vamos esmagar você. Foi assim que vencemos a Guerra Civil. As pessoas não percebem isso. Mas o último ano da Guerra Civil foi terrível, muito, muito brutal. Tinha que ser. E não foi porque o Grant quisesse que fosse assim. Ele não odiava particularmente os sulistas. E ele era dono de escravos. Ninguém sabe dessas coisas, mas ele sabia que a guerra precisava acabar. É isso que ele entendia. Então talvez seja a hora de canalizar o espírito do Ulysses Grant em Moscou. Bom, a gente talvez descubra isso bem em breve. Vamos ver o que acontece a seguir. Mas antes de encerrar por hoje, eu queria comentar rapidamente um ponto sobre a guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã, que é a tentativa do presidente Trump de conseguir um acordo. Ontem, ele disse no Truth Social que o Irã teria pedido uma reunião no Catar. Então ele enviou Steve Witkoff e Jared Kushner para lá. Só que os iranianos disseram, na verdade, a gente não pediu reunião nenhuma e não tem nada marcado com vocês. A gente vai ao Catar para discutir a liberação do nosso dinheiro, mas enfim. Os cataris confirmaram isso hoje. Não houve reunião entre Estados Unidos e Irã, embora o Trump continue falando sobre o assunto. O próprio ministro das Relações Exteriores do Catar fez essa declaração. Então, na prática, não tem conversa acontecendo. Pelo menos, não entre as duas partes. Mas o ponto central, Doug, eu acho que se existe um eixo em torno de toda essa questão da guerra e das prisões, ele está entre Israel e o Líbano. Porque isso é literalmente o ponto número 1 do memorando de entendimento. E a gente já teve vários momentos em que o presidente Trump disse: eu disse a eles o que fazer e eles não conseguem lutar. E aí o lado israelense simplesmente ignora. Depois tivemos essa situação estranha em que Israel, o vice-presidente Vance, tenta fazer o memorando ser assinado. E o primeiro ponto desse acordo é que Israel precisa encerrar os combates no Líbano.
Só que aí o secretário de Estado Rubio foi lá e assinou um outro acordo, diferente, com o governo do Líbano, não com o Hezbollah, com Israel e com os Estados Unidos, que traz um conjunto totalmente diferente de compromissos e vai na direção contrária daquele primeiro. Mas o grande problema é o seguinte: até hoje, saiu um vídeo do Benjamin Netanyahu falando com alguns dos seus soldados no Líbano, e ele deixa bem claro que não tem nenhuma intenção de sair do Líbano. יחד עם שר הביטחון וסגן הרמטכ"ל הפיקוד והמפקדים שלכם שאיתם דיברתי, המרוג והמח"טים, אני מצדיע לכם. עשיתם כאן עבודה ענקית, ובעצם מה... Eu fiz muito trabalho aqui e basicamente o que a gente fez foi pegar a fronteira com o Irã e começar a cobri-la. Nós atacamos o próprio Irã, o que ninguém acreditava que fosse possível, e afastamos uma ameaça existencial. A barreira mais importante na fronteira iraniana estava aqui, o Hezbollah. Eles tinham 150 mil foguetes e mísseis, a maior concentração desse tipo de armamento em qualquer lugar do mundo. Hoje, eles ainda têm cerca de 8% disso, o que ainda é bastante significativo. Então esse é realmente o momento. Nas suas operações nós prendemos 9 mil terroristas, centenas só nas últimas semanas. E claro, o principal que fizemos, e é o que vocês estão fazendo aqui, foi criar zonas de fronteira, áreas de segurança, não do nosso lado, do lado deles. וזה מה שאתם עושים כאן. זה ליצור אזורי חיץ, אזורי ביטחון, לא בצד שלנו של הגבול, בצד שלהם. Então a gente está fazendo isso no Groban. Não sei se dá para você ler tudo aquilo ali embaixo, mas ele está dizendo para todo mundo o seguinte: olha, o mais importante é a nossa zona de segurança no Líbano. Então, a gente já matou vários deles, mas não todos. E do mesmo jeito que fizemos em Gaza, criamos uma zona de segurança inteira. E vamos fazer isso lá também, não no nosso país, mas no Líbano. Vamos limpar aquela área e vamos ficar com ela. Dá para chegar a um acordo, seja a versão do Rubio ou a do J.D. Vance, se Israel não sair de lá. Claro que não. Oh, of course not. Let's understand a couple of things. Vamos entender algumas coisas. A fortaleza Israel agora precisa viver em um estado de conflito e guerra permanentes. Não há luz no fim do túnel. Olhe com atenção para o público a quem ele estava se dirigindo. Aquela imagem vale mais do que 1000 palavras. Eu nunca vi um grupo de homens de uniforme tão entrópico, sem energia, exausto e deprimido. Parece uma daquelas revisões pós-ação do NTC. Sabe, um dos piores batalhões que já passou pelo NTC. A única coisa que falta, bom, na verdade nem falta, é que depois que todos estão ali, eles sabem que isso é uma catástrofe, sabem que perderam, e aí ele diz, não, vocês realmente fizeram um bom trabalho aqui. Não quero que saiam daqui achando que fracassaram. Bem, eles fracassaram. Isso foi um fracasso completo. E não vai mudar. Então eu acho que os israelenses agora estão presos nesse conflito permanente. Nós, junto com o governo de Israel, subornamos e pressionamos pessoas no novo governo libanês para fazer o que quisermos. Isso não tem sentido. Esse novo governo é uma organização traidora que está vendendo o país, que basicamente entregou tudo ao sul do rio Litani e provavelmente mais para os israelenses. Então, tem legitimidade nenhuma. Acho que a gente precisa entender uma coisa. Esse memorando de entendimento não é um acordo de paz. Nunca foi para ser um acordo de paz. O memorando foi estruturado para tratar de pontos que, pelo menos em teoria, todo mundo achava que eram possíveis de alcançar. Mas não são. E mesmo que a gente tenha sido derrotado militarmente no Golfo, eu não vejo muita evidência de que o presidente Trump esteja confortável com esse resultado. E eu acho que o que temos é uma situação em que sempre que for conveniente para nós minar, atacar ou destruir algo que pertença ao Irã, nós vamos fazer isso. E eu acho que os iranianos precisam aceitar essa realidade. A gente tem que entender que o presidente Trump é muito habilidoso em como ele manipula os mercados. E dá para ver que os ataques que ele lançou aconteceram depois que o pregão de sexta-feira em Nova York já tinha fechado, com o mercado encerrado.
E os iranianos, de forma imprudente, responderam a esse ataque antes da segunda-feira. Não deveriam ter feito isso. Deveriam ter esperado até segunda ou terça, quando isso teria um impacto direto nos mercados. O presidente Trump é muito sensível aos mercados. E não é só por causa das eleições de outono. Ele precisa de algum sinal de esperança e equilíbrio no mercado para manter essa economia cambaleante de pé. Na verdade, no primeiro trimestre de 2025, tivemos crescimento negativo do PIB. E vamos ver mais disso no futuro. A gente tem problemas sérios aqui dentro agora. O que tudo isso significa para os iranianos? Bom, os iranianos venceram no Golfo, embora continuem sob pressão constante. Pelo menos até que os Emirados Árabes Unidos, se quiserem continuar existindo, fechem os acordos que estão sendo discutidos nos bastidores com o Irã. Esses acordos incluem o envio de bilhões de dólares para os iranianos. E, na verdade, esse dinheiro é deles. Nós nos recusamos a desistir disso. Então, os Emirados Árabes Unidos, e eu acho que o Bahrein também, disseram ao Irã: a gente consegue o dinheiro para vocês. E estão repassando esse dinheiro para os iranianos. Se isso funcionar, e se eles conseguirem fazer com que os sauditas abandonem qualquer ideia tola de continuar cooperando conosco, aí sim, talvez consigam algum grau de estabilidade na região do Golfo. Mas a guerra, e o centro de gravidade dessa guerra, agora se deslocaram para o norte. Agora o foco está tanto no Líbano quanto na Síria. E isso é importante porque você sabe quem está bem na beira disso tudo: os turcos. E os turcos continuam sendo o gorila de 800 libras. Eles estão tomando medidas para se preparar para um possível conflito com os israelenses. Agora, os turcos foram subornados e aceitaram os subornos. Eles seguiram o que a gente queria que fizessem para atender às necessidades de Israel. Mas estão chegando ao limite. E eu acho que todo mundo na região que está sendo subornado ou intimidado por nós ou pelos israelenses para cooperar com Israel está mais ou menos no mesmo barco. Eu não sei qual é o ponto de virada. Não sei quando ele chega, mas acho que não está muito longe. E a gente precisa lembrar que Netanyahu, Naftali Bennett, Ben-Gvir e outros atacaram os turcos de forma bem leviana, ameaçaram e chegaram a dizer abertamente que eles seriam, entre aspas, os próximos do cardápio. Bom, Israel não engoliu a refeição iraniana e não vai engolir. E se eles continuarem assim, podem acabar colocando os turcos no cardápio de um jeito que eles certamente não vão gostar. Somos nós somos a chave do sucesso protegendo Israel desse desastre iminente. E a grande pergunta agora é: será que a gente consegue fazer isso? Porque não dá para derrotar o Irã no sul, ali no Golfo. Será que agora estamos mudando o foco para o norte, onde vamos trabalhar com os israelenses, os curdos, ou qualquer outro que esteja tentando destruir o Irã? Eu suspeito que sim. A verdadeira questão é: quanto tempo o resto do pessoal lá em cima vai esperar até dizer chega e entrar na luta? Eu não sei, mas acho que isso está chegando. Olha, eu simplesmente não entendo. Para mim, a pergunta mais importante é que a Casa Branca parece paralisada, sem saber o que fazer. Quer dizer, o J.D. Vance vai para um lado, o Marco Rubio vai para outro, o presidente Trump fala umas coisas sem sentido, tipo, eles estão implorando por uma reunião, ou talvez funcione, talvez não. Enquanto isso, o Netanyahu continua no Líbano, e isso vai impedir qualquer avanço. Isso tem consequências muito negativas para os Estados Unidos, porque quanto mais tempo a gente demorar para resolver isso de forma completa, e agora está só parcialmente resolvido, mais impacto econômico negativo a gente vai ter, como você mostrou naquele gráfico aqui. Eu queria que você explicasse melhor qual é exatamente esse risco. Bom, a gente já vai chegar no gráfico em um segundo. Eu acho que a gente precisa entender que essas incursões do presidente Trump no mundo da ficção e da fantasia têm funcionado. É preciso entender isso. Em outras palavras, ele diz: vamos ter um acordo de paz. E todo mundo responde: ótimo, vamos ter um acordo de paz. Aí os mercados, se recuperam.
O preço do petróleo cai, todo mundo diz, olha, a paz está chegando. As taxas de juros se estabilizam. Eu não sei por quanto tempo ele ainda consegue fazer isso, mas até agora tem sido muito bem sucedido. E é só com isso que ele realmente se importa. Todo o resto que ele fala é irrelevante. Não dê atenção. Nada disso é verdade. O grande erro que a gente pode cometer é segui-lo dia após dia, o que a gente acaba fazendo, uma montanha russa que não leva a lugar nenhum. A roller coaster ride to nowhere. He's not interested in any lasting or enduring. Ele não tem interesse em nenhum tipo de relação duradoura ou estável com ninguém na região, além de Israel. E para ele, tudo isso é questão financeira e econômica. Ele enxerga o próprio futuro ligado a isso, e gosta de pensar que o nosso também está. Olha, eu concordo com você. Nossos interesses estratégicos não são atendidos por nada disso, mas não importa o que eu penso. Não importa o que a maioria dos americanos pensa. É só olhar as pesquisas. A gente não conta. As únicas pessoas que contam são aquelas lá no Congresso, bem pagas pelo apoio a Israel. E, claro, a Casa Branca. E ainda tem muitos oficiais de alta patente nas Forças Armadas que estão bem ansiosos para mostrar pró-Israel, para também conseguirem promoção. Então, sejamos francos, é aí que estamos agora. E eu não vejo nada disso mudando tão cedo. Mas tem outra coisa acontecendo que ninguém está prestando atenção. E o gráfico que você mencionou, se quiser colocar na tela, olha o que ele mostra. O risco de rolagem da dívida do Tesouro agora chega a trilhões. Dívida privada, títulos do Tesouro americano negociáveis que vencem em até um ano. Em até um ano, trilhões de dólares. Olha ali embaixo, 1980, 2020, 21, 2, 3, 4, 5, 6. Como é que se segura a taxa de juros? A gente já não controla mais as taxas de juros. Elas estão subindo e continuam subindo. Já está em 4% para os títulos de um ano. Diante da nossa dificuldade de vender títulos do Tesouro com vencimento de 10 anos ou mais, estamos tentando fazer uma rotação rápida desses papéis. Esse é o modelo do Scott Bessent para evitar as consequências. Mas eu acho que isso não vai durar muito tempo. Olha, eu não sou economista, mas me conforta aquela frase famosa do John Kenneth Galbraith, de que a previsão econômica existe para fazer os astrólogos parecerem respeitáveis. Então eu não acredito em nada do que os economistas dizem, mas acredito em gráficos como esse. E eu acho que a gente não vai escapar das consequências das nossas ações tolas acumuladas ao longo de muitos e muitos anos. Isso, mais do que qualquer outra coisa, pode mudar completamente o rumo de tudo que fazemos. Porque chega um momento em que você precisa ancorar todos os navios no porto. Chega um momento em que é preciso trazer as forças de volta. Chega um momento em que não dá mais para simplesmente gastar, gastar e gastar. Que é exatamente o que a gente vem fazendo. E esse orçamento de defesa de $1,5 trilhão, que ainda inclui um acréscimo de 350 bilhões em gastos extras, eu sinceramente não vejo isso se sustentando. Tudo isso vai desabar. Mas bom, eu já errei antes, então vamos ver. Vamos ver. Mas como você disse, os números são o que são. E eles estão aí, sem dúvida. Dá para ver no gráfico, desde 1980 até agora, só subindo, subindo. Existe um limite. Em algum momento, todo esse peso tem que causar um colapso. Ainda não aconteceu, e ninguém sabe por quanto tempo isso pode continuar, ou até onde essa tendência pode ir. Mas no fim das contas, a gente está apostando a nossa própria segurança financeira nisso. Vamos ter que ver no que dá, mas a gente sempre agradece por você vir aqui e trazer essa análise direta, sem rodeios, que você faz, Doug. Obrigado. Obrigado, Daniel. E a gente também agradece vocês. Como dá pra ver, tô na estrada de novo. Tô em Amsterdã agora. Vim acompanhar minha esposa, que tá fazendo um treinamento diplomático, na verdade. Então vou ficar por aqui a maior parte da semana, em um lugar ou outro. Mas o programa vai continuar. A gente vai seguir com o show, porque tem coisa demais acontecendo no mundo e simplesmente não dá pra parar. Então espero ver vocês no próximo episódio do Daniel Davis Deep Dive.
E olha, eu não fico tentando convencer ninguém a comprar ouro, nem dizendo como cuidar da carteira de ações, mas tem um jeito de ajudar a gente. Se inscreve, clica no botão de curtir e compartilha com alguém que você gosta. That like button and share this with somebody you love.